Olá pessoal, professor Hugo aqui de novo. Vamos para a nossa segunda aula, ainda da unidade 1 sobre vetores. E hoje, agora o nosso assunto é operações com vetores no espaço. A gente vai trabalhar com vetores sempre no espaço, porque no espaço a gente já está trabalhando com as três dimensões, x, y e z. Por acaso pegarem exercícios que trabalhem no plano, a única diferença é que teremos apenas duas dimensões, x e y, x e z, y e z. Então, trabalhando no espaço, a gente já engloba todas as dimensões. A primeira operação que a gente vai ver é de soma e subtração de vetores. Aí o segredo, para não ter erro, o que eu sempre digo para os meus alunos, é não misturar as coordenadas. Então, coordenada x vai sempre trabalhar com a coordenada x do outro vetor, seja somando ou subtraindo. Y com y e z com z. Vamos ver esse exemplo aqui. Sejam os vetores u, 2, 1, 3 e v, 3, 2, menos 1. Vamos determinar o vetor w, que é a soma de u mais v, e w, que é a soma de v menos u. Então, o que a gente analisa aqui no começo? Esse primeiro número que está aqui é o x, o segundo y e o terceiro é o z. Então, o x, y, z do vetor u vai trabalhar ou somando ou subtraindo com o x, y e z, x, y e z do vetor v. Então, vamos fazer esse primeiro aqui. W é u mais v. Então, colocamos o vetor u. 2, 1, 3, mais o vetor v, que é 3, 2 e menos 1. 3, 2, menos 1. Então, o nosso vetor w, que é a soma de u mais v, qual vai ser o resultado? Então, 2 vai somar com 3. 2 mais 3 igual a 5. 1 mais 2, que é a parte do y, que é igual a 3. E por fim, 3 mais menos 1, então ficaria 3 menos 1, que é igual a 2. Então, meu vetor w, ele tem coordenada x, 5, y, 3 e z igual a 2. O próximo, o w, agora é v menos u. Então, a gente coloca aqui. O vetor v, 3, 2, menos 1. 3, 2, menos 1, menos o vetor u, conforme solicitado. 2, 1 e 3. 2, 1 e 3. Ok? Então, a gente realiza a operação normalmente. 3 menos 2, 1. 2 menos 1, 1 também. Agora, menos 1, menos 3. 2 negativos, a gente mantém o sinal e soma-se os números. Então, menos 1, menos 3 é igual a menos 4. Então, agora, o vetor w, que é a subtração do vetor v menos o vetor u, é igual a 1 de x, 1 de y e menos 4 de z. Continuando aqui. Outra operação muito comum com vetores é a multiplicação por um escalar. O que é multiplicar por um escalar? É multiplicar o vetor por um número qualquer. Seja ele inteiro, seja ele fracionário, não tem problema. Então, qual que é o segredo para multiplicar um vetor por um escalar? O segredo é, esse escalar multiplica todas as componentes do vetor igualmente. Não tem segredo, é só fazer isso. Então, a melhor maneira que eu encontrei para mostrar para vocês é fazendo esse exemplo aqui. Considerando o vetor u, que é igual a menos 2, 3 e 1, quais os valores de 2 vezes o vetor u e menos 3 vezes o vetor u? Então, vejam só, 2 vezes o vetor u. Então, vou colocar 2 vezes, a gente escreve o vetor u agora, menos 2, 3 e 1. Menos 2, 3 e 1. Então, como eu disse, o 2 vai multiplicar o menos 2, o 3 e o 1 igualmente. Então, 2 vezes menos 2, menos 4.
2 vezes 3, 6, e 2 vezes 1 igual a 2. Então vejam só, o vetor todo foi multiplicado por 2. Isso geometricamente é como se eu tivesse um vetor de um determinado tamanho, multipliquei por 2, ele vai dobrar o tamanho dele, vai dobrar o módulo dele. A direção e sentido vão ser mantidos, mas o módulo dele vai ser multiplicado por 2. A outra operação aqui para a gente ver é menos 3 vezes o vetor u. O que vai acontecer? Menos 3 vezes o vetor u, que é menos 2, 3 e 1. Vejam só, menos 3 vezes menos 2, né? Menos com menos multiplicando vai ficar positivo, 6. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 3 vezes 1 é igual a menos 3. Outra consideração importante aqui que a gente faz quando a gente multiplica por um número negativo. O que acontece? Como eu disse no anterior, ali multiplicou por 2. Então agora se eu tenho um vetor, eu vou fazer rápido. Aqui. Tem o vetor u. Certo? Esse aqui é o vetor u. Quando eu multiplico ele por menos 3, o que vai acontecer? Ele vai triplicar o tamanho. Esse aqui é o 3u, por exemplo. O que o sinal de negativo faz quando a gente multiplica um vetor por um escalar com um sinal negativo, um escalar negativo? Inverte-se o sentido. Então, o u tinha o sentido da esquerda para a direita, o menos 3u da direita para a esquerda. O outro aqui, esse aqui é o u, o 2u, as informações de direção e sentido são mantidas exatamente. A única coisa que acontece é que foi dobrado o seu módulo, o tamanho dele dobrou. Agora, pessoal, o que a gente pode fazer? Trabalhar com soma, subtração, né? Misturada também com multiplicação por escalar. Então, como que a gente faz? Recomendo que a gente deve fazer a multiplicação pelo escalar primeiro, depois a gente faz a soma ou subtração do vetor, né? Sempre respeitando a operação solicitada, né? Se tiver alguma operação de parênteses, tem que fazer primeiro, analisar tudo isso antes de fazer a conta. Então vamos fazer o vetor w aqui, ó. W é igual, olha só, 2 vezes o vetor u mais 3 vezes o vetor v. Então 2 vezes o vetor u, ó. A gente coloca 2 vezes e escreve o vetor u aqui, ó. 3 menos 2 e 0. 3 menos 2 e 0. Mais 3 vezes o vetor v. 3 vezes o vetor v que está aqui, ó. Menos 1, 3 e 2. Menos 1, 3 e 2. Então o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente faz a multiplicação do vetor pelo seu escalar. Então, vamos fazer aqui na frente. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes 0, 0. Mais, agora 3 vezes o vetor v. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Vejam só, já tenho a multiplicação do vetor u e do vetor v pelo seu respectivo escalar conforme solicitado. Então agora a gente faz a soma, porque é o que está pedindo no exemplo. 2 vezes u mais 3 vezes o v. Então vamos somar. 6 mais menos 3 é igual a 3. Menos 4 mais 9 é igual a 5. E 0 mais 6, que é igual a 6. Então, o vetor 3, 5 e 6, que eu chamei de vetor W, é igual a 2 vezes o vetor U mais 3 vezes o vetor V. E para finalizar, geometricamente, como que a gente está fazendo a conta algebricamente, com os valores dos vetores. E geometricamente, como seria feita essa operação? Aí eu fiz um exemplo aqui, ó. Tem um vetor U, esse aqui na horizontal, e esse V
inclinada aqui. Se eu quiser somar o vetor U mais o vetor V, então o que a gente faz? Se é U mais V, eu coloco o vetor U aqui. Esse aqui é o vetor U. Mais o V. Aí o que a gente faz? A gente pega o vetor V, a parte de trás dele vai conectar na parte da frente aqui do vetor U. Então, eu vou pegar ele aqui e vou colocar aqui, ó, bem assim. Aqui o vetor V. E qual que é o vetor resultante? Deixa eu apagar aqui, colocar ele aqui embaixo. O vetor resultante, soma U mais V, é a parte de trás, é o começo do vetor U até o final do vetor V. Seria esse vetor aqui, ó. Chamar ele de W também, ó. U mais V, que é igual ao vetor W. Então, lembre, coloco um primeiro vetor, o outro ligo diretamente no vetor inicial e o resultante é o começo do primeiro com o final do último. E se fosse U menos V? Faria da mesma maneira. Olha só, coloco o vetor U aqui, certo? Menos o vetor V. Então, se o vetor V está nesse sentido, o vetor menos V, ele ficaria nesse sentido. Esse aqui é o menos V, certo? Então, o que a gente faz? Mesmo procedimento. Coloco a parte de trás dele no final do outro. Então, eu coloco o menos V aqui, ó. Menos V. E qual que é o vetor resultante? Começo do primeiro com o final do outro. Seria aqui o vetor W. Ok, pessoal? Então, a aula de hoje é isso.